Carinhosamente lhe convido a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, de 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto. E nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei, como também sou conhecido. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, eu, irmãos, faço leituras sistemáticas da Bíblia. Eu separo livros específicos e leio e releio aquele livro vez por outra. E estou lendo essa carta que São Paulo escreveu aos Coríntios e muito tem me abençoado mais uma vez lendo. Inclusive na última quarta que tive a oportunidade de pregar, falei desse texto. Falei do capítulo 12, na verdade, o texto anterior ao que eu li, do capítulo que eu li. E a gente vê aqui que Paulo, ele está bastante preocupado com essa igreja, que é uma igreja rica, que é uma igreja abastada, que é uma igreja com uma condição especial, porque era uma das muitas cidades portuárias daquela região. E por ser uma cidade portuária, era uma cidade, uma boa palavra é cosmopolita, é uma cidade que abriga muita gente diferente, muita gente de locais diferentes, de culturas diferentes, de localidades diferentes. Então também tinha, isso é bom, né? Conhecer gente, não sei você, mas eu adoro conhecer gente nova, gente diferente, histórias novas, culturas novas. Isso é muito enriquecedor, mas traz também alguns problemas quando você tem que conviver, né? Inclusive, uma das coisas que fomentou o nascimento da estrutura política da Grécia Antiga foi justamente isso, que eles, por criarem a moeda, o dinheiro, eles começaram a comercializar com pessoas de muitas localidades diferentes. Juntando com isso a expansão marítima, aí veio muita gente para as regiões que eram mais populares, e isso viraram grandes metrópoles. Corinto era uma dessas cidades. Inclusive, no mundo antigo, tinham duas cidades que tinham jogos que a gente chama de olímpicos, né? Os olímpicos eram em Atenas e os istmicos era nessa cidade de Corinto. E essa era uma cidade que tinha uma população muito acima da média das outras cidades grandes. Era muita gente de lugar diferente. Então, é um lugar muito rico, gente, culturalmente falando e falando também de questões financeiras. Então, quando a igreja se estabelece aqui nesse lugar, a igreja que nasce desse lugar também tinha essas características. Características de uma igreja rica, de uma igreja rica financeiramente, mas rica também de gente diferente. Gente talentosa, gente cheia de habilidade diferente. Quis o Senhor também, isso fica muito evidente na leitura da primeira e da segunda carta de Paulo aos Coríntios, quis o Senhor também derramar muitos dons nessa igreja. Essa igreja era repleta de dons. E a gente
uma das lições que a gente faz quando lê a carta de Paulo aos Coríntios, tanto a primeira como a segunda, uma lição inevitável é que o local que tem muita gente talentosa, muita gente com dom, também cresce a quantidade de problemas para resolver essas relações. As relações humanas num lugar maior, num lugar repleto de gente com dons, as relações humanas são muito mais complexas do que das igrejas menores. Isso, inclusive, resolve uma questão que muitos equivocadamente têm com a igreja pequena versus igreja grande. Existe uma discussão, pastor Valmir, acadêmica sobre isso hoje, sobre que tamanho de igreja seria o tamanho ideal. Tem muitos que defendem, muitos teólogos importantes, que defendem que a igreja não pode ter mais do que 150 pessoas. Outros defendem que a igreja não pode ter mais do que 80 pessoas, com o discurso de que é impossível para uma liderança cuidar decentemente mais do que 80 pessoas, ou mais do que 150 pessoas, né? Isso é um discurso, está sendo feito, discutido. E esses dois livros aqui geralmente são muito usados, 1º e 2º Coríntios, justamente porque era uma igreja grande, uma igreja de um local grande, uma igreja repleta de dons, mas proporcionalmente tinha a mesma quantidade de dons e diversidade de dons que tinha, era a quantidade também de problema e a diversidade de problema que tinha, né? E então alguns, ao meu ver, aí agora é uma opinião minha, ao meu ver, por medo de fazer gestão, por medo de crescer, por medo de avançar, por medo de ter que lidar com problemas, muitos montam o discurso do, não, igreja boa é igreja pequena, igreja boa é igreja com 80, igreja boa é igreja com 100, né? Por medo de ter que lidar com a diversidade de problemas. Geralmente, provavelmente, deve ser mesmo bem mais confortável para uma liderança ter que liderar 80 ou 100 ou 150 do que 180, né? 280. Deve ser mais fácil mesmo. Mas eu quero, irmãos, crer que crescimento não tem a ver com as nossas escolhas. Crescimento tem a ver com trabalho, tem a ver com métodos, mas, acima de tudo, tem a ver com a soberania de Deus, com a vontade de Deus. Um Deus descer a mão sobre um grupo, né, e falar, não, eu quero que esse grupo se expanda, quero que esse grupo cresça. E se é essa a vontade do Senhor, essas pessoas desse grupo precisam lançar os olhos sobre essas cartas, porque elas muito vão ensinar. Paulo não incentiva o não uso do dom. Ele não incentiva o cessar dos dons, igual também algumas correntes filosóficas, teológicas defendem hoje, que os dons eram para a época dos 30 primeiros anos da igreja. Os dons eram só para o primeiro século. Esses são os cessacionistas, que acreditam que os dons cessaram, né? Então, nós acreditamos, como igreja, apesar de reformada, somos uma igreja pentecostal. E explico, apesar de reformada, por quê? A grande maioria das igrejas que são reformadas não acredita que os dons são para os dias de hoje. Os dons de cura, dom de milagre, dom de palavra de conhecimento, né? Dons de línguas estranhas. A maior parte das igrejas que são reformadas são cessacionistas. Acreditam que os dons já passaram, foi só para aqueles primeiros anos da igreja. Nós não estamos nesse grupo da maioria dos reformados. Nesse ponto específico, nós somos uma minoria que acredita que é possível fazer uma leitura reformada das Escrituras e é possível também crer que os dons são para os dias de hoje. E aí eu quero ouvir um glória a Deus, eu vou beber um gole d'água. Poxa. Meus irmãos, essa carta que Paulo escreve aqui, ela, no capítulo 12, por exemplo,
ela vai nos mostrar que dons são carisma, ou seja, são graça. É a graça de Deus. Dons só vão descer sobre a nossa vida se a graça de Deus vier sobre a nossa vida. Pela graça de Deus. Não há um método para que o dom de Deus venha sobre a nossa vida. Não há um método. É graça. É ação gratuita de bondade do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Isso, irmãos, quanto à sua origem. Mas quanto ao modo de aplicar esses dons, os dons são diaconia. Os dons são serviço. Né? Por que Deus te deu o dom que te deu? Para que você sirva na igreja. Entende? Então ela vem porque Deus quis, é por graça. Vem porque Deus quer que a gente sirva o outro. Então qualquer tipo de dom que Deus te deu é porque ele tem um propósito. E aí eu chego aqui na última parte, que os dons têm uma finalidade. E em termos de finalidade, segundo o doutor Hernanes Dias Lopes, o exegeta favorito do meu coração, os dons quanto à finalidade são energia. Palavra grega, lá que eu não vou gastar o meu grego agora de manhã não, mas a palavra grega, o significado é energia. Então, enquanto a origem, o dom é graça, enquanto o dia a dia, o dom, ele é serviço, é diaconia. Mas enquanto finalidade, propósito, o dom ele é energia. Ele quer energizar a igreja através dos dons. Ele quer encher a igreja de energia. Os dons do Espírito devem acontecer para que a igreja... Por que tem gente que vê uma igreja e vê uma igreja morta, apagada? Por que olham para umas famílias e aquela família parece que é morta, apagada? Por que olham para algumas pessoas e aquela pessoa parece morta e apagada? É porque está faltando a presença e os dons do Espírito Santo naquela igreja, naquela família ou naquela pessoa. Porque uma vez que o Espírito Santo nos enche, nós somos vistos com uma energia, com uma alegria. Aí a gente pode adjetivar de formas diferentes, mas o fato é que o Espírito Santo, quando nos enche, ele nos dá a alegria de alguém olhar um dia, né? Você deve ter passado já por isso, está num lugar e alguém olha para você e pergunta: você é crente? Que eu vi um negócio diferente, né? As irmãs estão rindo já ali, né? Já passaram muito por isso, não é isso? Então, aí esse exegeta vai dizer que estão vendo uma energia em você. Pastor, como é que vê uma energia? Não faço ideia, meu irmão. Como eu disse para você, eu só trago aqui perguntas. Respostas quem dá é pastor Valmir, nosso teólogo. Amém, gente? Mas esse carisma, essa energia, essa graça que olham e veem no rosto da igreja, é a presença e os dons do Espírito Santo de Deus derramado na nossa vida. Aí, gente, a gente chega no capítulo 13. Aí o capítulo 13, Paulo vai propor o seguinte, no último versículo do capítulo 12. Eu passo a mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Paulo, então, ele descobre que a igreja é cheia de dom e ele descobre que é muito problemático vivenciar esta realidade. Quem sabe você está aqui hoje e você quer se envolver mais com as coisas da igreja, mas você está ferido. Quem é que está aqui conhece alguém machucado com igreja e que não quer mais se envolver com igreja? Quem é que está aqui conhece alguém assim? Que se machucou já com igreja? Talvez nessa, talvez em outra. Não existe muita gente? Então, Paulo está vendo aqui, ao escrever para a gente esse texto, que vivenciar essa experiência de ser igreja é realmente problemático. Vai ter mesmo alguém que vai fazer uma fofoca, alguém que vai falar alguma coisa, alguém que vai torcer o nariz, alguém que ainda não aprendeu experimentar a dádiva que é o fruto do Espírito Santo.
longanimidade, benignidade, mansidão, paciência. E por conta disso, vai te tratar mal em algum momento. Alguém vai fazer julgamento de outros. O que mais... Gente, o ser humano julga por natureza. E até quem diz, não, eu não faço, eu não julgo ninguém, está mentindo deslavadamente. Porque todo mundo julga o tempo todo. Julgamento é do jogo, é da nossa natureza, né? Inclusive alguns falam, mas a Bíblia fala para a gente não julgar o próximo. Mas a Bíblia também fala, o próprio Paulo fala em Tessalonicenses que a gente tem que julgar e reter o que é bom. Então a gente tem que aprender a ler a Bíblia. É julgar o quê? A gente tem que julgar as pessoas. A gente tem que julgar as atitudes, os comportamentos, né? E perdoar, gente. Fazer exercício de perdão. Mas com isso tudo aqui, gente, quando a gente coloca isso tudo no balaio aqui, mexe, eu agora tô mais fitness. Eu perdi, Léo, 4 quilos esses últimos meses. Cadê o glória a Deus? Brunão, meu Brunão, olha aí, meu Brunão, como é que eu tô mais fininho ainda. Perdi 4 quilos. Agora meu café da manhã, Brunão, é uma bananinha amassada e um ovo, boto uma pitadinha de sal e mexo o balaio, jogo lá e frito e como. Frito na frigideira, sem óleo. Glória a Deus e aleluia. Mas quando você mistura o balaio ali para fazer a misturinha, né? Depois você daqui a pouco não sabe mais o que é ovo, não sabe mais o que é a banana, que mistura tudo. É delicioso, Maria. Um dia eu te faço para você. Você mistura e não sabe mais o que é o que, né? Então, meus irmãos, o que a gente precisa é entender que Paulo aqui está propondo um caminho para vivenciar essa mistura que é a gente se envolver como igreja. Nós somos igreja. E quando a gente se mistura, a gente dá uma confusão. Alguém vai concordar, outro vai discordar. Alguns vão falar assim, não, eu parei de tomar Coca-Cola, porque Coca-Cola é do demônio. Tem gente que inclusive vê a palavra alô diabo no negócio da Coca-Cola ali, né? Tem isso. Eu parei, pastor, Coca-Cola é do demônio, não bebo não. Aí tem outros que vão dizer assim, não, eu prefiro viver 70 anos bebendo Coca-Cola do que 80 sem beber. Tem gente que pensa assim. É melhor 70 anos feliz do que 80 com a tristeza de nunca ter tomado uma coca geladinha, né? Aí você bota os dois, né? Faz um culto e junta o anti-coca e o pró-coca. Coca-Cola, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí você bota junto, como é que dá certo? Mistura tudo no balaio e dá certo. Paulo propõe que a única maneira de dar certo é um caminho que ele vai propor. E o caminho está no capítulo 13, que ele vai fazer uma dissertação das mais belas do Novo Testamento sobre o amor. O amor é esse caminho. O amor é que vai gerar em nós tolerância, alegria de estar junto. É o amor que vai nos permitir perdoar. É o amor que vai nos permitir superar situações. Ah, pastor, mas o que aconteceu é insuperável. O que fulano, e fala assim tremendo, fulano fez comigo. É insuperável. Aí Paulo propõe que no caminho do amor é possível. Amém, gente? Tolerar, perdoar, ter paciência. É possível. Então é o que Paulo propõe. Eu passo a mostrar um caminho. Aí Paulo vai mostrar. Como é que ele mostra? Ele começa, gente, a fazer a dissertação poética sobre o que é o amor. Ele começa falando o que o amor não é. O amor não, o amor não, o amor não. Depois ele começa falando o que o amor é. O amor é paciente, é benigno, é. Entende?
Ele vai aqui nesse não e nesse sim, dizendo que o amor não é, dizendo que o amor é. E aí, finalmente, chegamos no versículo de número 8. No versículo de número 8, então, aqui, até o 12 que eu li, Paulo vai propor, e aí eu termino a palavra, ele vai propor o seguinte: ele vai propor que nós somos incompletos. Isso é uma confusão gigantesca dentro da teologia e dentro da filosofia, gente. Isso é uma confusão, porque muitos acreditam que essa ideia é uma ideia religiosa que diminui o ser, diminui o homem, né? Mas eu fico entre a filosofia, a história, a psicologia, todas as ciências humanas e a palavra de Deus. Eu aprendi a ser vencido pela palavra de Deus. E se Paulo nos ensina aqui que nós somos incompletos, é com a palavra de Deus que eu fico. Somos incompletos. Essa é a hipótese que eu vou defender aqui nessa manhã. Nós somos incompletos. E ele aqui vai propor que nós somos incompletos porque tudo passará. Tudo vai passar, meus irmãos. Tudo, nós vamos passar. Quer ver? Dá um glória a Deus aí, quem como eu já tem uma mechinha de cabelo branco assim, ó. Dá um glória a Deus. Alguém que pinta aí, dá um glória também, gente, porque... Minha mulher, inclusive, quando quer me agradar, eu gosto. Ela fala que eu fico igual um William Bonner com essa manchinha aqui. Mas eu sei que eu pareço mais com Chimbinha do Calypso. O tempo passa, gente. A coluna da gente deixa isso bem evidente. O tempo passa, pele que vai enrugando já, o pezinho de galinha que vai aparecendo. Tudo vai passar. Inclusive nós. Inclusive o nosso conhecimento. Das coisas mais lindas em estudar é que você vai vendo a história. Tudo tem a história, né, do conhecimento. Tem a história da filosofia, tem a história da psicologia, tem a história da matemática. Tem a história. Por quê? Aquele conhecimento, ele era importante. Na teologia, o Agostinho, que eu vou citar ele daqui a pouco aqui, Santo Agostinho, a teologia que Agostinho construiu, não é isso, pastor Valmir? Durou 1000 anos, 1 milênio, 1000 anos. Apenas em Tomás de Aquino, a teologia dá um rumo diferente. 1000 anos depois de Agostinho. Então, mesmo que dure 1000 anos um conhecimento, vai passar e o conhecimento vai ser superado por alguém. Então, Paulo está propondo aqui, as línguas, as profecias, o conhecimento passará. E isso precisa fazer nascer em nós uma atitude de humildade. Ele também propõe aqui, Paulo, nosso conhecimento é incompleto. Então é fundamental reconhecer que existe um limite na nossa capacidade de conhecer. Não só vai passar, como tem um limite no que eu posso conhecer. Falava isso para o Bruno essa semana, inclusive. A importância de você escolher uma coisa para se dedicar. Porque ninguém é bom em tudo, gente. Ninguém consegue conhecer sobre tudo. Só gente boba que tenta fazer isso. A gente precisa escolher um segmento e se dedicar naquilo. Aí eu saudosamente, carinhosamente lembro do querido Reinaldo, falecido irmão Reinaldo, que partiu há pouco tempo. Quando eu era jovenzinho ainda, na casa dele, depois de um jogo do Flamengo, eu fui num jogo no Maracanã, dormi lá na casa dele, e aí a gente jantando, chegou do Maracanã, a gente jantando, ele fez uma jantinha lá pra gente, a gente jantando, e ele falou para mim, meu filho, eu bem jovenzinho, no início da igreja, ele falou, meu filho, você já decidiu? Eu decidi o quê? Você vai ser cantor ou você vai ser pregador? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu falei, não sei, eu não tinha nem pensado nisso. Ele falou, não, vocês têm que decidir, cara. Aí por que, Reinaldo, que eu tenho que decidir? Ele falou, porque quando a gente decide, a gente foca o estudo em uma das coisas. Se você decidir que vai cantar para sempre na igreja, vai estudar música.
Mas se você decidir que vai pregar, vai estudar teologia. E foi o que eu fiz e acabou que deu nisso, né, gente? Não sei se é bom ou se é ruim, mas precisamos compreender isso. O nosso conhecimento tem um limite, a nossa capacidade de conhecer tem um limite. Isso também precisa gerar humildade entre nós. Porque você tem um conhecimento, talvez você seja uma autoridade em alguma coisa, mas na hora de talvez conversar com um irmão, com uma irmã, que talvez não tenha nem o ensino médio completo, em alguma outra coisa da vida, aquela pessoa é uma autoridade e você é um analfabeto. E você vai ter a possibilidade de aprender com aquela pessoa alguma experiência nova, alguma coisa nova da vida. Amém, gente? Aí Paulo propõe uma outra coisa aqui. Ele fala, mas quando vier, nós somos incompletos, mas quando vier o que é completo, aí Paulo chega aqui na minha parte favorita, pastor Valmir, porque ele personifica a poesia do texto. Ele aponta a poesia do texto para uma pessoa. Porque, querida Marie, estudando esse texto, o maior conflito que eu tinha era, cara, não dá para viver isso aqui. Porque o texto fala que o amor é paciente, é benigno, né? O amor é todo não sei o quê, é todo não sei o que lá. Quem que vive um negócio desse? Aí Paulo aqui resolve essa questão. Ele fala, nós não conseguimos porque somos incompletos, mas quando vier o que é completo, aí eu pergunto nessa manhã de Santa Ceia, quem é completo, meus irmãos? Quem é o único completo? O Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aponta para o modelo a ser seguido, o paradigma a ser seguido. O modelo, irmãos, não é o pastor Simval, não é o pastor Alvo, não é o pastor Valmir, não é o bispo. O modelo a ser seguido ainda é e sempre será Jesus Cristo. Nós somos incompletos, mas quando vier o que é, então onde deve estar residindo a nossa esperança nessa manhã de Santa Ceia? No Senhor Jesus Cristo. Nele deve estar a minha e a sua esperança, meu irmão. E aí ele propõe também, quando eu era menino, eu pensava, agia, sentia como menino. Quando passei a ser homem, aí Paulo nos dá aqui o elemento para a gente avançar. Ele nos dá aqui uma chave para a gente avançar. Ele fala, quando passei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Nosso problema como crente, como ser humano, às vezes como marido, como mulher, como pai, como filho, é que a gente gosta do conforto de ser criança, gente. De pensar igual criança. Não é confortável pensar igual criança? Criança, chega lá, o Miguel está lá sentado no sofá, cruza as pernas e grita, mãe! Mãe dele está lá no quarto. Eu quero um copo d'água. Aí eu chego por trás, sem saber, dou um cutucão, meu irmão, levanta e vai pegar o seu copo d'água. Aí ele levanta e vai lá buscar o copo d'água dele. Mas é confortável, é gostoso ser criança, tudo na mão, aquela sensação de dependência gostosa. Mas Paulo propõe aqui, desista desta vida, desista dessa ação, desse modus operandi, desista de agir como criança. E é assim, gente, quando a gente conversa com alguns casais brigando, com algumas problemáticas da vida, você vê que aquela problemática é infantilizada, que parece que aquela discussão é a Alice e o Miguel brigando. Muitas das nossas brigas com os nossos irmãos na família, de pai e filho, muitas das nossas brigas são brigas infantilizadas. A gente com coisa mal resolvida na mente, no coração. Aí Paulo propõe aqui, desista dessa ação de vida como criança. Aceita que agora você é um homem de Deus, agora você é uma mulher de Deus.
e desista das coisas de criança. Um caminho sobremodo excelente. E aí, meus irmãos, Paulo conclui, e ele fala que agora vemos em parte, mas depois veremos face a face. Ele propõe o que a teologia chama de o já e do ainda não. Nós já somos abençoados, já somos alvo do poder do Espírito Santo, mas ainda não chegamos no céu, né? Então, ainda somos incompletos, mas já fomos tocados pelo poder e pela graça de Deus. E nesse agora e depois, eu termino a minha palavra com uma frase, aí pode deixar até essa tela aberta depois, tá, Wagner? De Santo Agostinho, que fala assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Jesus é o nosso caminho sobrenódo excelente, irmãos. Jesus, nessa mesa da ceia, é o caminho que Paulo nos propõe nessa manhã para a gente vivenciar a nossa experiência cristã. Por mais difícil que você ache que seja ser cristão, viver o cristianismo, viver a cristandade, viver nessa igreja, Paulo nos propõe, e Agostinho desenha muito bem isso aqui nessa poesia. Ele nos fez para Ele, Ele fez o nosso coração para Ele, e esse nosso coração vai viver inquieto, enquanto a gente não aprender a descansar na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar.